Olá, eu sou a V. Eu sou o Lucas, mais conhecido como municipalista do Twitter. Olá, eu sou a Georgina, a sua deputeg sideral. Salve Podpios, aqui é o Tartaruga. Aqui é o João Carioquinha e tenho certeza que eu vou dormir na gravação desse programa. É isso aí, galera. E eu sou o chefe Lagostíssimo, trazendo 27 anos de experiência, 100% alinhado. Aqui é o JP, João Papaya, tentando ficar sóbrio num país que me faz beber. Olá, aqui é Elizabeth Darcy, Liz Darcy, polêmica e derrubadora de contas do Twitter. Fala pessoal, eu sou John Afonso, o melhor imitador do grupo. É verdade esse bilhete, tá ok? E esse é o Podpio, Um podcast que nasceu de um grupo de amigos no Telegram. Toda semana rolava um bate-papo sobre política e filosofia, como se estivéssemos no bar. E agora virou podcast pra você. o seu podcast conservador White Pill. Olá, você já parou para pensar no que é o Estado laico? E se estão usando o termo corretamente? Qual a relação entre os cristãos e as virtudes? Como isso tudo se encaixa? Ouve aí o episódio 6 da temporada 1, Valores e Cristãos no Estado Laico. Contamos com as participações de Georgina Deputeg, João Papaya JP, Lisbeth Darcy, João Afonso e o municipalista Lucas. Bora lá? Olá, galera, Georgina aqui falando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cristãos e o Estado laico. Da onde isso começou, para onde o nosso país anda caminhando aí nessa questão. Agora nós vamos começar aí com a nossa amiga Darcy, falando um pouquinho aí da primeira parte que mais nos interessa, né, que é um pouquinho aí do conceito histórico. Bora lá, gente, vamos começar esse negócio aqui. Bom, quando a gente fala em Estado laico, a gente sempre lembra que existem ideias que já estavam circulando sobre isso, mais ou menos século XVII, século XVIII, que era na época do Iluminismo. O Iluminismo, então, foi a época que a gente chama das luzes. Eles começavam a questionar, né, através da razão, que eles diziam que usavam razão, mas nada mais do que ser ateus, tipo Hobbes, Rousseau, Voltaire, sempre Rousseau. Rousseau está sempre nesse caminho aí maravilhoso e lindo das luzes. Eu falei com ironia, tá, gente? Não tem como você achar que esse pessoal é legal, não. O Locke também, né, e o Francis Bacon. Então, eles achavam, realmente, com essa questão do humanismo, de colocar o homem no centro de tudo. Porque vocês sabem que até na Renascença, o pessoal ainda tinha as ideias, né, bem baseadas em Deus. Seriam ideias, vamos dizer, naturalistas, né, Deus como centro de tudo. E nas ideias iluministas já começaram o antropocentrismo, né, o homem como centro. E daí eles começaram a querer criar o que a gente chama, hoje nós usamos essa expressão, de nova ordem mundial. O que seria a nova ordem mundial deles? É criar um homem novo que ele tenha uma escola racional. Então, seria tudo voltado para a razão. Então, o homem novo esquece do passado, porque o passado é obscuro, o passado é ruim, Idade Média, Idade das Trevas. Essas ideias começaram a surgir no Iluminismo, que eles colocaram como prejudicial para a compreensão do que era o ser humano. Então, tirar Deus, né, de tudo, das instituições, do conhecimento, né, adquirir o esclarecimento, porque iluminismo é o esclarecimento que eles diziam. Inclusive, o Kant falava muito sobre isso, esclarecimento. O que aconteceu? Que o pessoal começou a movimentar essas ideias. Muita gente fala assim, começou na Revolução Francesa, essa ideia de Estado laico. Não, mas o iluminismo, ele chama-se secularização. Secularização é quando você traz ideias, leis, né, do próprio homem para explicar tudo. Daí eles queriam dizer assim, não, Deus
tem que ser retirado das religiões, eram super críticos das religiões, nem todos queriam, né, acabar com isso. Por exemplo, Voltaire não era tão arraigado assim. E lembrando, né, estava até falando com o Lucas aqui, que isso não começou a florescer principalmente na época da independência dos Estados Unidos. Só que na independência dos Estados Unidos, né, que foi um pouquinho antes da Revolução Francesa, eles diziam o seguinte, que existia um tal de a liberdade religiosa, que era prevista na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que o Congresso não pode fazer nenhuma lei com o estabelecimento de uma religião ou uma proibição do seu livre exercício. É o que eles chamam de Establishment Clause. Então, o Estado ele não pode estabelecer uma religião, porque antes, vocês sabem, é um Estado confessional. O Estado confessional é quando você tem, né, geralmente tem uma religião e ela, vamos dizer, ela não proíbe que hajam outras religiões. Ela pode até conviver com outras, desde que elas não tomem o lugar no Estado. Então, nesse caso, essa rígida separação, né, entre o Estado e a Igreja começou aí o que nós chamamos de Estado laico. Aí, o que é, Lucas, a respeito da Revolução Francesa? Você lembra, mais ou menos, o que eles queriam na Revolução Francesa? A Revolução Francesa, eles queriam acabar com tudo que existia antes. Era a ideia de inverter tudo. Então, o inverso do Estado confessionário, ou até mesmo do Estado teocrático, não é o Estado laico. A galera cai muito nisso daí, né? Não tem nada a ver. O Estado laico, ele é neutro. Na verdade, a Revolução Francesa, os seus líderes, não o povão, né, que estava sendo feito de massa, mas os seus líderes pregavam o Estado ateu, faziam de tudo para combater, principalmente a Igreja Católica, porque era a principal religião, né? Ainda é a principal religião, mas na época nem se comparava com hoje, né? A ideia era combater todo tipo de crença em Deus, o cristianismo como um todo, e toda a ideia de Deus, né? Não só o cristianismo até. E estabelecer, como você mesmo disse, Liz, o homem no centro de tudo. Então, era o racionalismo extirpando Deus de qualquer tipo de explicação, né? Exato, não era nem a questão de Estado laico que os iluministas queriam, eles queriam mesmo Estado ateu. Só que essa ideia de Estado laico mesmo foi na Constituição dos Estados Unidos, que queria, vamos dizer assim, que não houvesse uma religião predominante, mas também que outras religiões fossem aceitas. Agora, no Brasil, isso também foi acontecer, sabe quando? Em 1750, mais ou menos, o Marquês de Pombal. Aí ele usou aquelas ideias iluministas. Vocês lembram que eu tinha falado isso aí quando a gente conversou sobre educação? Marquês de Pombal, né? Fazendo merda com a sociedade, né? O pomba, né? Pombas. Vamos esquecer, né? As pombas soltam o quê? Aí, no caso, o Marquês de Pombal, ele instituiu que era para extirpar aquela educação perniciosa dos jesuítas. Trouxe isso não só para a esfera educacional, mas para todas as instituições que já existiam aqui no Brasil. Isso aí foi um problema muito sério. Então, lembrando aí, Lucas, só te cortei porque eu lembrei o que aconteceu no Brasil, né? E essa modificação que aqui no Brasil teve, depois disso não houve tanto incentivo de educação religiosa nas escolas, algumas gremiações que existiam. Arremedo de escola, porque não tinha tantas escolas assim, né? Só para eu situar o pessoal em relação ao Brasil, que isso perdurou até 1890, né, a primeira Constituição do Brasil, República, é que essa ideia de Estado laico foi inserida na Constituição, por Rui Barbosa. Falou? Então, basicamente, é assim que começou toda essa bagunça. Essa ideia de Estado laico aí na primeira Constituição republicana, né? Porque só anda de ré, só vai para trás. Essa já começou completamente deturpada, essa ideia de separação do Estado laico. Porque a ideia de separação, ela é boa se ela for uma separação de fato. Como assim uma separação de fato? Nas duas vias, né? Nas duas mãos. A igreja não manda no Estado, mas o Estado também não manda na igreja. O principal, ou se não for o principal, um dos mais principais questões da religião são as leis. Então, para haver um Estado laico, de fato, o Estado ele teria que respeitar a soberania das religiões sobre os seus próprios membros. Isso inclui, por exemplo, a educação de seus filhos, escolher qual escola
vai colocar os filhos ou não, o que acontece ali dentro dos templos, obviamente, resguardando ali o direito à vida, assim, desde que seja consentido, né, que a gente sabe que existem religiões que estão cagando pro consentimento. Se você não quiser fazer parte dela, você vai ser coagido e, no extremo, até morto, né? Vocês sabem de qual religião eu tô falando. Mas, assim, fora esses casos extremos, o que acontece numa religião entre seus membros, desde que forma consentida, o Estado não teria que dar pitaco. Porque Estado laico mesmo, uma separação, Estado e Igreja, a Igreja manda nos seus membros, né? O Estado serviria apenas para resguardar as relações entre pessoas de religiões diferentes, que daí você não tem as mesmas leis, né? Você não tem as mesmas regras religiosas, aí você teria, então, uma lei ali religiosa, né? Que você pega ali o mínimo comum da raça humana para poder julgar as pessoas e manter as pessoas pacíficas, enfim, e manter a justiça. Mas fora isso, o Estado não tem que dar pitaco dentro de igreja. E a gente começou com uma promessa, né, de Estado laico, e como que a gente parou na pandemia, né? Com o Estado fechando as igrejas. É no que dá. Ter essa deturpação, na verdade, é muito mais um espírito vingativo contra a igreja do que realmente querer fazer uma separação de Estado e religião. Eu tenho um caso curioso sobre esse espírito vingativo, juntando o teu link com o link da Liz também. Eu tive um debate muito interessante numa sala de aula de faculdade uma vez. Estavam 2 professores. Um aparentemente você via de viés marxista e o outro provavelmente era religioso. Não identifiquei qual a religião dele, mas pelas falas você percebia. E houve justamente esse questionamento desse professor mais religioso, perguntando: vocês realmente acham que a Idade das Trevas realmente foi uma Idade das Trevas? Ou seja, uma idade sem produção intelectual, cultural, científica nenhuma, né? Como é propagado historicamente? Bom, houve primeiro um silêncio sepulcral na sala de aula, mas aos poucos foram aparecendo as respostas. E, por incrível que pareça, mesmo dentro de um ambiente universitário, nós conseguimos chegar a uma certa conclusão de que não. A Idade das Trevas ela não foi uma nulidade intelectual, muito pelo contrário. Ela foi com grande produção intelectual, cultural e até científica dentro da igreja. Então, qual é o espírito vingativo dessas criaturas iluministas? É justamente isso. Por quê? Porque não quer obedecer a ninguém, não quer ter uma hierarquia, e para isso eles precisam o quê? Destruir tudo que foi feito, que foi basicamente foi feito na Revolução Francesa, onde eles aboliram tudo para poder construir o Estado maravilhoso e, por incrível que pareça, entre aspas, libertário, porque até um marxista tem ideias libertárias, se você for pegar aí alguns pontos. Por quê? Porque ele não quer estar dependente, omisso aos taus dos burgueses, às taus das hierarquias, oligarquias e dos reinados. Então, assim, nem sempre a total liberdade, ela é boa. Ô, galera, só contextualizando o que a Georgina falou, existe também o libertarianismo de esquerda, inclusive, que é bem mais antigo, tá? Que vem desde a Revolução Francesa também. Então, caso tiver algum libertário aí escutando a gente, não vão aí ficar nervosinhos com a gente, porque assim como a gente não pode confundir o liberalismo austríaco do liberalismo da Revolução Francesa ou liberalismo inglês, também a gente não pode confundir o libertarianismo austríaco com o libertarianismo mais antigo e realmente original. São coisas bem diferentes. Tem, sim, alguma influência de um com o outro, mas são coisas bem diferentes. Não esqueçam das aspas, eu falei aspas. Mas uma coisa legal que a gente pensar aí é que essa questão de Estado laico, ela não é de todo ruim, no sentido que o Lucas até estava explicando, de dizer que há uma separação, né, do Estado com a igreja, com a religião, qualquer crença. E importante também lembrar que existem os estados teocráticos. Quando o próprio Roger Scruton, no livro dele, que é Conservadorismo, ele coloca isso, que muitas das vezes a gente fica preocupado e fala assim, não, mas que tem a gente ter um estado totalmente confessional? Não que seja errado, mas, por exemplo, se você tem um estado confessional que seja cristão, ótimo, maravilhoso. Porque, como nós estávamos até conversando antes, o Estado confessional cristão, ele vai prezar o quê? Aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou, aquilo que ele nos legou. Então, não vai ter problema nenhum. Agora, quando você fala em um Estado confessional, né, ou um Estado teocrático, que seja
por exemplo, em relação aos islâmicos, aí a coisa pega. Por quê? Porque daí o Estado deles sempre vai ser teocrático, porque eles vivem uma outra realidade. O muçulmano, ele não vive a mesma realidade nossa, eles vivem como se Maomé não tivesse morrido, como se continuasse, né, toda aquela Sharia e não tivesse como. Então, hoje nós temos alguns estados teocráticos aí, o Irã, por exemplo, nós temos agora o Afeganistão e outros tantos aí que a gente for nomear. Essa é a preocupação de muitas vezes dizer assim, não, qual o problema do Estado ou confessional? O problema é esse. O Estado confessional, ele ainda te permite, né, que você tenha uma religião, uma crença, ele permite que você tenha essa crença, mas o Estado teocrático não. Por isso que a secularização, ela não é de todo ruim, como nós estávamos falando, né? As leis seculares não é de todo ruim, porque há coisas que nós temos que decidir e que uma lei, talvez, religiosa, e eu não estou dizendo os 10 mandamentos, não. Estou dizendo uma lei que seja instituída com base na religião, ela não possa abarcar todas as pessoas. E há certos conflitos que também não podem ser resolvidos apenas por uma questão religiosa. Então, é complicado, é difícil. Uma coisa também, Liz, que eu ia falar, hoje existem movimentos culturais que querem trazer uma tradição, por exemplo, de outros lugares para o Brasil. Então, raízes africanas, né, de matriz africana, no caso, o Islã, como você falou, entre outras religiões. E algumas práticas dentro desses lugares envolvem alguns atos assim que normalmente um cristão não faria. No caso ali de matriz africana, existe sacrifício de animais, e perante a nossa lei, sacrifício de animal é passível de punição, ainda por conta da pauta PET, né, que a gente falou e coisa e tal. Mas eu não estou discutindo aqui se é certo ou se é errado, né? Para mim, como cristão, eu não acho certo, mas se a pessoa segue essa religião aí e ela acredita que isso daí vai fazer bem para ela, aí já são outros 500, né? Aí ela que vai se entender depois ali com os deuses dela ou com o Deus que eu acho que é o que ela vai conversar, mas tudo bem. Voltando a falar da parte jurídica disso daí, né? Se eu posso falar dessa forma. Tem algumas coisas que são proibidas. Se você for colocar na ponta do lápis, nada do que é feito dentro da nossa Constituição, foi baseado dentro do cristianismo, pode ser passível de uma penalização de lei. Porque o que a nossa religião, né, ou a religião de muitos, né, dos brasileiros prega, é não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, respeitar pai e mãe. Então, mesmo quem não é cristão, se ela entender quais são os mandamentos, os únicos mandamentos que a gente tem que seguir, fora as outras coisas que também são ditas ali, mas principalmente os mandamentos, nenhum deles vai dizer para você que você tem o direito de matar alguém, nenhum deles você vai ver que você tem o direito de pegar a mulher do próximo, abusar de criança, sabe? Machucar os animais. Então, eu vejo muita perseguição em relação às religiões que têm a matriz cristã. Eu não consigo entender a alegação do porquê que elas são tão perseguidas perante a sociedade como um todo mesmo. Movimentos aí, um monte de movimento cultural que vem para cima, né, do cristianismo, dizendo que o cristianismo é careta, que isso, que aquilo. Então, quer dizer, você respeitar a vida saiu de moda. Você respeitar as pessoas saiu de moda. Você respeitar uma pessoa casada saiu de moda. Entendeu? Então, eu não consigo entender. Se alguém puder me explicar aí, se tem um outro ponto de vista diferente do meu aí, por favor. Acho que só para dar o gancho para a galera, vou contar um caso bem curioso, que eu tive um professor no ensino médio, ateu. Mas mesmo sendo ateu, ele reconhece a suma importância do cristianismo para manter a ordem social. Então, se até um ateu consegue entender isso, então há grandes motivos para isso ser verdade. E a quem ou a quais grupos poderosos interessa mergulhar a sociedade num caos, que é o que a gente já quase vive atualmente. Aí eu passo esse gancho aí para a galera. No caso, a gente tem que pensar que tudo isso aí é um problema já quase cultural do brasileiro, né? A gente está muito perdido em relação a isso.
São valores assim que estão sendo perdidos a cada dia. Sim, não é, vamos dizer assim, que o Estado laico causou isso. Na verdade, o Estado laico, do jeito que ele é posto aqui no Brasil e em todos os outros lugares, ele é colocado como se fosse um Estado ateu, achando que as pessoas não podem falar mais de religião ou ter valores, porque, não, mas eu vou ter esses valores não servem para mim. Eu não acredito nesse lance aí de não cometer adultério, eu não acredito nesse lance aí de não roubar, vamos dizer assim, ou de não cobiçar a mulher do próximo. Tem gente que diz assim, não, isso aí não tem nada a ver comigo. Acha que, por ser Estado laico, não existe uma ordem social. E a ordem social ela é necessária, inclusive, eu estava lembrando aqui, o Lucas, lembrando do Adam Smith, né, que todo mundo diz que ele era liberal. Para mim, esse negócio de liberalismo clássico é meio furado, porque para mim é conservador. O cara que tem uma moral, né, como ele era filósofo e professor de moral, ele até escreveu num livro, dizia que o contrato social que as pessoas fazem, aí seria social mesmo, eles têm que ter uma moral. Logicamente que você tem que ter liberdade econômica, mas não precisaria de você criar tanta burocracia para gerar compromisso. E a sociedade deixou de ter esses compromissos por conta de uma ordem aí que diz que, não, mas não existe, isso aí está sendo propagado, isso aí é coisa de cristão, como se fosse uma coisa ruim. Nesse caso, o que acontece, antecedendo toda aquela filosofia, todo aquele arcabouço econômico, que você deu exemplo aí do Adam Smith, ele trouxe, né, na literatura que ele produziu, é que assim, antes disso veio a própria moral e os próprios valores dele como cristão. Então, assim, não é uma coisa linkada à outra por uma questão de Estado, por uma questão de autonomenclatura, mas sim pela questão do indivíduo. E essa é uma das principais coisas que o liberalismo clássico ele prega, é a questão do indivíduo. Então, todas as ideias dele serem baseadas, quase vistas como conservadoras, vêm do pessoal dele ser uma pessoa religiosa, dele ter uma moral, dele ter um valor intrínseco nisso. E isso produz um conteúdo muito melhor, uma filosofia de vida ou econômica muito melhor, pelo próprio indivíduo estar atrelado a uma religião cristã. Boa noite, João Afonso. O que eu achei muito interessante que a Liz Darcy falou foi a questão de se confunde um Estado ateu com um Estado laico. Por quê? É o Estado que você não pode expressar de maneira nenhuma a sua religião em espaços públicos. E o que acontece? O Estado laico não foi criado para proteger o Estado da religião, mas para proteger a religião do Estado. E a pretexto do Estado laico está seguindo as religiões. Por exemplo, um cara religioso vai e entra na política. Isso é um atentado contra o Estado laico. Mas espera, então o Estado laico não é democrático? Porque se a gente vive em um país que mais da metade das pessoas são cristãos, como é que a gente não vai ter nenhum representante confessadamente cristão? Entende? Então, é o que a Liz Darcy disse. É um Estado ateu. O nome laico já perdeu seu sentido original e está sendo substituído por Estado ateu, que no fim é a palavra que eu mais odeio gostar de usar, que é Estado comunista, tá ok? É isso. E a gente está caminhando para uma secularização total da sociedade. E ao mesmo tempo essa secularização, por causa da bagunça identitária, vai trazendo as coisas que eu não lembro quem que disse. Influências de outros lugares, de outras religiões. Ou seja, o cristão vai sendo cada vez mais calado e vira aquela salada mista entre o Estado ateu, que não permite símbolos cristãos em lugar nenhum, porque isso ofende 0,2% da população. Mas o seu filho pode aprender outra religião na escola, porque a aula de ensino religioso agora, basicamente, não tem mais nada a ver com cristianismo, catecismo, nada, mas traz influência de outras religiões, entende? O que eu acredito que no âmbito político de Brasília seria saudável.
E daí que tivesse a ala da macumba, a ala da teoria da prosperidade, a ala do cristianismo ortodoxo, cristianismo vagabundo de hoje em dia. A democracia deveria abarcar tudo isso. Então, quando o Estado laico ele se fecha, ele rejeita qualquer influência da religião, que é inevitável numa democracia, né? Ele está revelando sua verdadeira face, revelando a face de que a democracia é uma farsa e que em si o sistema democrático não é bom. Um dia a gente ainda vai falar da República de Platão e a diferença de república platônica e democracia. Passo a bola. Esse assunto de democracia versus Estado laico, então, bem que você falou, não é que o Estado laico não pode ser democrático. Na verdade, eu acho que a contradição é o contrário. É a democracia que não respeita nada. Ela atropela tudo e a todos, inclusive uma separação entre Estado e religião. Se você vê, o pessoal fala assim, não, é a teoria bonita, linda, né, que eles pregam sobre a democracia. Mas a democracia, ela não significa ditadura da maioria, tem diferença, né, que dizem que democracia, ela simplesmente vai pegar a opinião ali da maioria da população representada, né, através de seus eleitos, para decidir sobre o bem comum, e não o bem de uma maioria, de um maior grupo, nas custas do prejuízo de outras minorias. Só que o que a gente vê é sempre o segundo caso. E se a gente for olhar, né, as teorias a escola de escolha pública, a escola austríaca, sempre vai explicar isso. Essa aqui é uma teoria econômica, mas acho que vem muito bem ao caso para explicar sobre essa incompatibilidade da democracia com o Estado laico. Porque como funciona os lobbies, né? Você tem ali um grupinho, uma corporação, né, um corporativismo que se junta, faz pressão em cima de deputados e senadores para conseguir um benefício. Eles têm todo o incentivo financeiro do mundo para fazer isso, porque eles vão estar conseguindo um privilégio, às custas de esparramar esse custo desse privilégio para toda a população. Então, o resto da população não tem incentivo econômico para fazer o mesmo esforço para lá em Brasília barrar esse privilégio. Por quê? O grupo que está conseguindo o privilégio, ele é muito pequeno e está sendo sustentado, esse privilégio, pela grande massa, né? Ou seja, todo o restante da sociedade. Então, cada grupo vai produzir um prejuízo para a sociedade muito pequeno, um prejuízo ínfimo, né? Só que daí cada corporação vai querer ali pegar a sua boquinha, e grãozinho em grãozinho, né, a galinha enche o papo. E acontece que não tem como a população como um todo ficar se defendendo toda hora indo para Brasília, e quanto mais o governo centralizado, mais esse efeito acontece, né, justamente por causa disso. Tem como a população como um todo ficar indo para o governo federal, se defendendo de cada corporaçãozinha que queira uma boquinha, um privilégio. Então, eu não sei se eu vou acertar a definição, mas é mais ou menos assim: benefícios concentrados e obrigações difusas, né? Obrigação, no caso, prejuízos difusos, que é justamente isso aí. E isso faz com que pequenos grupos queiram se organizar para e contra, não apenas pautas econômicas, mas pautas de seus interesses ideológicos, né? Você sabe que tem muitos grupos ateus que são vingativos contra a religião cristã e que estão indo atrás não apenas de um benefício meramente financeiro, mas também estão indo atrás de destruir a religião cristã. E não é apenas um grupo, é esse que é exatamente o problema. Na democracia você tem vários grupos de pressão que estão muito interessados em pequenas pautas que você individualmente não fazem tanta diferença, que é aquela história, né, de você cozinhar sapo em água morna. Você vai passando uma pauta de cada vez, vai esquentando a água bem devagarinho, e quando vê o sapo não percebe que a água esquentou demais, não tem mais força para pular da panela e morre cozinhado, né? Vixe, a pauta pet, os pet lovers não vão gostar dessa história do sapo. Mas o sapo não é fofinho, então pode. Mas depende, tem gente que põe até lacinho sapo, já viu. Coisa mais linda. E lembrando aí que esse problema todo começou do direito ser dessa forma, ou de todas essas bagunças, né, de Estado ateu. Você sabe quem começou com isso, né? Nós vamos lembrar aqui do Evandro Pontes. Ele diz que quem começou com isso foi Napoleão Bonaparte. Então, vamos agradecer e louvar Napoleão Bonaparte, que odiava a igreja, inclusive, ele tinha tanto ódio que ele queria acabar com tudo, como ele acabou. O maior tirano que nós tivemos, um dos maiores tiranos, e foi um dos maiores déspotas, que a gente pode dizer, porque o pessoal falava assim, vamos acabar com o antigo regime, né, o ancien regime, mas o que eles queriam, na verdade?
era uma ditadura, certo? Então, essa ditadura foi feita com Napoleão Bonaparte. Parabéns para ele, que começou toda essa bodega aí de Estado ateu, tá? O Estado ateu surgiram com esses maravilhosos aí. Mas é uma coisa legal que você falou, né, Lucas? As questões morais, as questões religiosas, elas, no Estado de hoje, principalmente de hoje, elas não se confundem. Parece que é mesmo um lobby, né? É o lobby que tá infiltrado na democracia. Ainda falando de Napoleão Bonaparte, o apelido dele Bonaparte, foi por causa disso, principalmente por causa da Revolução Francesa, que culminou aí no Napoleão, que até o Nietzsche, outro ateu, vamos pegar outro ateu aqui para exemplificar, né? Que ele tem aquela frase dele, né? Deus está morto. Ele estava querendo dizer o seguinte, não que tipo, um ser onipotente morreu. Essa interpretação ao pé da letra é burra, né? Mas eu quis dizer o seguinte, que a religião não estava mais pautando, definindo a moral da sociedade, e que automaticamente você colocando o homem como o centro de tudo, estaria criando outro Deus, que era o Estado. Então, o Nietzsche ele era anarquista, né? Anarco-individualista. Ele já preveu muito bem que, na verdade, a Revolução Francesa não extinguiu a ideia de Deus, simplesmente trocou. Agora o Deus é o homem. Só que o homem na democracia, o homem nas massas, o Deus é o Estado, não é cada indivíduo. Eu vi um absurdo esses dias na internet, o pessoal falando que o anarcocapitalismo é a ditadura do indivíduo. Mas não é a ditadura do indivíduo, é a ditadura do Estado mesmo. Jesus. Vivendo e aprendendo, né? Nessa questão, a gente deve lembrar que os grupos que o municipalista citou, esses grupos seculares que querem destruir o cristianismo, eles surgem e eles sobrevivem dentro de um contexto onde os cristãos eram dominantes. Ou seja, o cristianismo, a civilização ocidental, foi algo tão livre, mas tão livre na história da humanidade, que permitiu o surgimento de oposição a si mesma. Vai ver se no Islã tem gente anti-islâmica lá dentro. Tem uma salada mista ali de tarias e essas coisas. Os caras se matam, mas ali fala de Maomé, alguma coisa do tipo. E vê se a gente tem algum tipo de liberdade nesse sentido. Por exemplo, alguém experimenta falar de separatismo. Sei lá, monte um movimento para separar o estado onde você vive. E você vai ver quanta liberdade o Estado laico te dá. Enquanto isso, no período em que a Igreja Católica era o norte moral, as pessoas tinham, pelo menos os intelectuais, né, uma liberdade de escrever suas coisas. Por exemplo, aquela proto-feminista, né, que escreveu, que a gente falou na pauta do feminismo, que escrevia coisas, isso foi tudo no tempo da Igreja Católica. Camões escreveu seu livro no período da Igreja Católica. A questão do inquérito veio de Inquisição, ou seja, a Inquisição também, apesar de sim, deve ter acontecido muitas injustiças, mas a questão até de julgamento justo, de você substituir o linchamento por uma investigação ordenada, veio no período de preeminência da Igreja Católica. E quando o municipalista fala que se substituiu esse Deus, né, esse sistema por um sistema secular, a gente vê onde isso deu. Supressão das liberdades, e cada vez mais e mais e mais, a próxima atacada do Estado laico, entre aspas, né, mais para ateu, vai ser fazer um novo holocausto. Eu nem preciso falar, né, quem serão as vítimas, e não vou falar. Isso daí, as pessoas que ouvirem aqui o podcast comecem a imaginar que grupo está sendo pesadamente perseguido pelo meta-estado laico. Não é mais um estado, é um meta. É legal, eu fico pensando nessa questão aí que vocês vinham falando, né? De tudo que está acontecendo no Estado hoje, né? Que a gente fala Estado não é só o governo, mas a gente fala do que entremeia o governo. Falta é fé, né? A fé cristã. Fé cristã faltou ali. O que hoje a gente vê é só política. Nós estamos enxergando, né, um outro lado, principalmente com nomeação de certas pessoas, né?
essas pessoas elas estão dizendo que vão trazer a religião ou a fé cristã para a política. Então eu fico pensando, o que é uma pessoa que se diz, sou um vereador cristão, sou um deputado cristão, sou um senador cristão, sou um prefeito, um governador, um presidente, um ministro. O que seria isso? O que é uma pessoa que se diz, eu sou alguém que vou levar o cristianismo no meu trabalho? O que seria isso? Alguém pode me explicar o que poderia ser isso? Vou dar só uma dica aí pra galera. Se a gente tá dizendo aqui o tempo todo que o Estado ele tá muito mais para ateu do que laico, como é que um cristão vai levar o cristianismo pra política? Na verdade, é muito mais fácil o contrário, né? É ele politizar o cristianismo. Bom, no sistema do cristianismo, no sistema cristão, falando assim, bem como que era antigamente, aonde as pessoas buscavam suas opiniões, aonde as pessoas buscavam aconselhamento, nos padres, nos pastores, nas lideranças religiosas locais. Então, o Estado laico tem um quê centralizador do eu vou propiciar a paz entre as religiões, eu vou arbitrar isso aqui tudo. Não sei, eu acho que seria muito melhor a gente ser orientado por líderes como Padre Paulo Ricardo, Pastor Rodrigo Mocelin e outros líderes religiosos. Por quê? Estes líderes poderiam, em caso, sei lá, de conflito entre duas igrejas cristãs, sei lá, um grupo de católicos trombou com um grupo de testemunha de Jeová, caiu tudo na porrada lá, voou dente para tudo que é lado, o que é muito difícil de cristãos fazerem. Mas finjamos que aconteceu. O que vai acontecer? Quem vai resolver isso? A gente precisa de um Estado secular, imoral, né, que rouba imposto para arbitrar sobre isso? Não, a gente poderia supor, sei lá, o Padre Paulo Ricardo vai lá conversar com o pastor lá da Jeová e falar, me desculpe pelas minhas ovelhas terem chutado ferozmente a cara das suas ovelhas. Aí o pastor brinca, tá, mas as minhas ovelhas bateram mais. E tipo assim, isso seria resolvido, isso seria orgânico. Até porque a Idade Média, né, não é essa barbárie que se prega hoje no mundo moderno. Nunca foi. Cara, eu fui assistir um filme que falava sobre o Estado Islâmico, que eu acho que é Monsul. Que o começo do filme é assim, o Estado Islâmico propiciou um nível de violência e estupro a níveis medievais. Cara, quando eu vi essa frase, eu quase vomitei. Porque ninguém, nenhum historiador consegue mostrar o nível, tipo assim, de estupro coletivo que houve no comunismo, nas invasões japonesas, nipônicas, né? Dos islâmicos mesmo. Isso na Idade Média. Você não vê histórias assim. As guerras aconteciam fora das cidades. As pessoas ficavam olhando as guerras dos muros. Isso não chegava às pessoas. E isso é uma mentira muito cruel, né, com o sistema antigo, né, que é o sistema feudal, onde a religião era o norte das pessoas. E, inclusive, essa questão de moral e guerra e tal, uma coisa que gosto sempre de bater na tecla é sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Cara, se pracinhas brasileiros tivessem feito merda na Itália, isso estaria exposto em todos os jornais do Brasil e do mundo. Mas como eles agiram como cavalheiros, eles não cometeram nenhuma sorte desses crimes nojentos, eles são esquecidos, né? Jogados para debaixo do tapete. Mas a que se deve isso? Se devia que essas pessoas tinham uma educação cristã, catequese, escola bíblica, seja lá o que fosse. Eles tinham pais que incutiam os princípios cristãos na mente deles. Ao contrário desses exércitos modernos de pessoas degeneradas que nem sabem o nome do pai. Bom, é mais um presente do Estado laico. Mas, por exemplo, e aquele que se diz cristão bem intencionado que vai para a política? Eu quero saber desse cara aí, o que ele pode fazer lá dentro? Será que ele vai trazer a bancada da Bíblia? Não, da Bíblia, será que vai ser? Por quê? Não podia ser uma coisa assim, mas ele não pode fazer alguma coisa? A partir do momento que a política ela não tem uma moral e um valor, falando aqui, lógico, da nossa política brasileira, acho que todo mundo vai concordar. Que a nossa política brasileira ela não tem sequer uma moral ou um valor que nós possamos
levantar aqui. Se alguém tiver algum exemplo, por favor, me corrija. Mas simplesmente os políticos, a política brasileira, ela não funciona com base em valores morais. Ela funciona simplesmente com aquela frase maldita que está em moda hoje em dia, da política do possível. Ou seja, é possível você ter o cristianismo dentro da política? Não. Então, logo, o cristianismo ele está à parte da política, porque a política do possível não permite isso. Apesar dos pesares, ainda há quem possa fazer alguma coisa, né? Pelo menos trazer os valores que ele tem como cristãos, né? Para o que seria o guia da vida dele, né? Como diz uma certa pessoa aí, que vai levar a Bíblia, né, na vida, mas será que no trabalho é a Constituição? Então, não sei, sinceramente, às vezes eu me pergunto, cadê o que a gente chama de coragem da fé? A coragem da fé, ela não é importante? Você assumir que você é um cristão, que você tem valores que, como o John estava dizendo, né, valores que você aprendeu, né, dentro da sua fé, no seu lar, né, com seus pais, as pessoas que te amam, te respeitam. Será que isso não é importante trazer para dar uma mudada, pelo menos tentar fazer alguma coisa? Será que você está tão contaminado assim? Essa é a minha pergunta. Porque muita gente fala assim, eu sou cristão, mas é aqui, né? Lá onde eu trabalho, lá eu não posso exercer esse tal cristianismo. Não posso exercer o que eu aprendi, porque se as pessoas souberem que eu sou, eu não estou mais naquela rodinha. Será que isso não é uma falta de coragem, ou vamos dizer, uma covardia? Ou são outros interesses? Eu acho que eu até sei em que ponto que você quer chegar. O que a gente está notando é uma deteriorização dentro desses países, governos, estados, né, que abarcam essa ideia de Estado laico aí, para justificar todas as atrocidades e também para passar a pauta progressista. Então a gente está vendo a pauta progressista assim indo a rodo aqui no Brasil, baseada no quê? Quando o dogma é cristão, não, mas o Estado é laico, a gente não pode se prender nisso, porque realmente isso daí só faz parte do cristão, mas existem outras religiões aí. Inclusive, uma das coisas que foi falada até na sabatina do nosso novo ministro aí, sobre a pauta LGBT. Aí ele faz uma mistura, uma salada na resposta dele do que seria a posição dele e do que seria a posição do Estado. Em vez de responder a pergunta, ele fala, não, porque a gente não pode ter preconceito, que a gente não pode ter preconceito, que a gente não pode ter preconceito. Ou seja, ele fica toda hora batendo na tecla do preconceito para justificar as pautas LGBT que estão passando. Ele também vai votar a favor dessas pautas, eu não tenho dúvida. Mesmo ele sendo um evangélico, cristão, isso e aquilo. Ele deixou claro isso. Ele deixou muito claro que se tiver que votar numa pauta LGBT, mesmo ela sendo contra, né? E não estou falando contra a respeito da pessoa que gosta de fazer amor com o bumbum. Eu estou querendo dizer a respeito de, por exemplo, gênero neutro nas escolas. Ele vai ser a favor, ele vai falar, pode ser que, eu não acho interessante isso, mas se for discriminar as pessoas que usam o gênero neutro, então eu vou passar. Mesmo sem entender que isso daí destrói a construção da fala, do idioma. Então, assim, você vê nitidamente que a pessoa não está se importando com o bem social. Ele está querendo fazer para ficar bem com os novos amigos dele. Os meus novos amiguinhos aqui, eles têm que me aceitar. E eu tenho uma missão aqui dentro. Agora não ficou claro para as pessoas qual é a verdadeira missão dele ali dentro. Todo mundo está achando que é a melhor das intenções. Eu tenho minhas dúvidas. Não sei vocês. Toda essa questão aí, né? Essa dicotomia que esse novo ministro levou aí a sua sabatina, né? Entre a Bíblia e a Constituição. Isso é um fruto, na verdade, da democracia. Na democracia, as pessoas tendem a não respeitar a neutralidade.
É por isso que o Estado laico é incompatível com a democracia, né? Porque na democracia, ou você proíbe, né, aquilo que você não gosta, ou você obriga aquilo que você gosta. Democracia é isso, né? Até uma fala clichê, né? Então, como as pessoas, obviamente as massas são burras, né? O problema da democracia é que a maioria é feita de imbecil, e os imbecis são muitos, né? O problema dos imbecis é que eles são... A cabeça parece que só tem um chico e teco, só tem 2 neurônios. Ou você proíbe, ou você obriga. Então, se virou um pecado contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, né? Virou um pecado você obrigar as pessoas a seguir uma religião, então a única outra alternativa só pode ser proibir a religião. Se você quiser seguir a sua religião, tudo bem. Em particular, você pode seguir a tua religião. Mas nem os teus filhos mais você pode educar de acordo com os preceitos da tua religião. Aquilo ali é só para você e acabou. Né? A religião basicamente está proibida. Você pode ir para a igreja, não vamos fechar as igrejas. Mas o pastor lá dentro, ou o padre, se ele falar que fazer amor com bumbum é pecado e vai para o inferno, ele vai ser processado. Nessa questão, uma resposta para Liz, né, sobre por que pretensos cristãos na política não dão certo, é simples. Os partidos não deixam, como o municipalista sempre diz. Não é uma democracia. Democracia já é ruim, mas o que a gente vive não é democracia. Por quê? Quem escolhe no final das contas é o partido. A gente já vai ter que votar em pessoas que passaram por uma série de filtros. Cara, se o cara fosse mesmo um cristão, assim, declarado, ele nem teria conseguido entrar no sistema partidário, ele não conseguiria nenhum apoio. Então, para um cristão entrar mesmo no sistema político é muito difícil. Por isso a questão de mudar o sistema é muito importante. O que o Lucas falou, eu achei interessante, que eu me lembrei de uma fala do programa Pânico, de um antigo integrante, tá? Sem citar nomes. Que ele estava lá com um pastor, que não é de muita boa fama também, mas ele disse o seguinte: tá, pastor, mas por que você precisa se reunir na igreja? Por que você, sei lá, não adora o seu Deus em casa? Aí eu vi duas coisas erradas, né? Uma pessoa que não segue nenhuma religião, querendo ensinar quem segue a como cultuar, né? Não, você pode cultuar na sua casa, tipo, o Estado, as pessoas, a maioria vai definir como vai ser o culto, tá ligado? A ditadura da maioria, né? E outra coisa que eu vi errado, né, é que o próprio pastor, que é envolvido com política, ele não usou aquele momento para pregar para aquela pessoa. A pessoa, por mais que fez uma pergunta ali meio maliciosa, ele poderia ter usado aquilo para pregar e explicar a sua fé, expor a sua fé, né? Porque é isso que o livro de Atos dos Apóstolos mostra inteirinho, né? Os discípulos aproveitando qualquer situação para engrandecer o nome de Cristo, mas ele não faz isso. Ele dá uma risadinha do cara, gera a raiva do cara, e, pô, não teve isso, entende? Aí mostra duas problemáticas, né? O tipo de cristão que está na política e essa parada que o Lucas falou de permitir ou proibir. Ou seja, pessoas que estão fora do sistema religioso querem definir como você deve cultuar. E é esse um dos grandes problemas da democracia. O outro problema da democracia é que os piores sobem ao poder. Ou seja, os piores cristãos vão subir ao poder, porque são aqueles que estão mais dispostos a abrir mãos dos seus princípios. É isso que a gente está vendo. Assim, a cada minuto, é um princípio por segundo. Então é isso, na democracia os piores sobem ao poder. Os piores armamentistas, os piores cristãos, os piores comunistas, não sei nem se tem comunista bom, mas se tem, não é esses que sobem pior, ao poder. O PCO nem tem cargo. Agora você vai pegar lá o PSOL, o PT, bicho. Lembrando aqui, Georgina, da nossa querida e amada deputada, dizendo que ela não é deputada para mexer por nós, né? Então... Exatamente, até porque não fomos nós que colocamos ela lá, né? Embora todo mundo ache que foram os eleitores. Não foi, gente, acorda, foi o sistema. Como a maioria que tá lá, não foi a gente que escolheu, né? Se a gente, voltando a citar de novo Evandro Pontes aqui, se o pessoal vê a live falando sobre eleições, que ele explica exatamente como é que funciona o sistema eleitoral brasileiro, né? A questão do coeficiente eleitoral para deputado, vereador. Você vai ver que quem decide quem vai estar lá é o próprio coeficiente eleitoral que foi votado, estipulado e criado por eles mesmos do sistema. Então,
Se você acha que você escolhe até o seu presidente, porque é voto único para ele, você já está sendo enganado. Porque, como o John falou, existe uma pré-filtragem, né, para ver quem é que vai estar lá para representar. Então, dentre aqueles que já são pré-selecionados para ser votados, ele já está ali parcialmente ou totalmente abarcado dentro do sistema. E os deputados, vereadores, tudo que vem ali depois, aquilo lá é um que entra pelo voto do povo e puxa mais 10 pela votação expressiva. O Tiririca foi o cara que mais fez um determinado partido aí crescer em número de deputados quando ele entrou por causa disso, porque ele com a palhaçada dele lá, todo mundo votou, achando muito engraçado, né? Pior não fica, e ele acabou votando, levando lá, sabe-se lá quantos, junto com ele, e que ficou pior, né? Ficou tão pior que nem ele aguentou, né? O segundo mandato dele, ele pediu pra sair. Pois é, a política não é pra brincadeira, não, né? Foi o palhaço lá fazer brincadeira, né? Mas, assim, se você quer saber da índole das pessoas que se candidatam, chega lá nela e pergunta, então, por que você não fala pra galera, depois que ele foi eleito, né? Por que você não fala pra galera, pros seus eleitores e tal, pro seu público, como é o sistema eleitoral brasileiro? Mas, então, sobre o Estado laico, você é a favor da separação do Estado e da Igreja, ou você quer que o Estado mande na Igreja, né? São essas perguntas simples que a gente tem que fazer para os políticos, né, que se dizem conservadores e se dizem de direita, para realmente saber a opinião deles, né? Porque aí ou vão te ignorar, né? Muito provavelmente vão te ignorar, ou se você conseguir fazer um barulho fazendo com que eles não consigam ignorar essa importunação, nesse barulho, eles vão dar uma resposta ali para fugir, né, da questão. Vai falar muito abstratamente, não, assim, não, a gente tem que separar o Estado da religião mesmo, não sei o que, e não vai falar, né? Mas, assim, eu acho que uma pauta que mais pode encurralar esses políticos é perguntar para eles por que você não fala, ou por que a direita não fala sobre como é o sistema partidário, né? Porque para estar lá, o político, para ser eleito, ele tem que estar em conluio ali com os partidos, né? Então, eu acho que esse é um ponto crucial. Porque senão acaba o esquema, Lucas. Aí não pode, né, pô? Tem que estar ali juntinho com o sistema, azeitadinho. Lembrando que o conservador, então, para ele está difícil entrar nesse sistema, né? Ele não vai entrar. Vai entrar mesmo é o cara que fez o jogo, que fez o esquema, né? E penso aí que conservadorismo, e aí quando a gente fala de conservadorismo, a gente fala de cristianismo. Isso aí vai ser complicado de um cara que é cristão ele fazer algum trabalho. A gente que faz? Sim, a gente que faz, mas aí nós vamos dizer que é uma esfera muito menor. É alguém que está numa vereança, por exemplo, que se tornou vereador e é cristão, ele consegue fazer alguma coisinha. Mas quando você fala no nível estadual, federal, isso dissolve, porque não existe mais condições, né, de fazer alguma coisa. Aí que você vê, né, muitas pessoas dizem assim, nossa, mas você queria que o Estado mandasse, que a igreja ou a religião qualquer mandasse no Estado? Não, gente. Vamos lembrar aqui que quem estabeleceu essa separação já foi o próprio Cristo. Quando perguntaram para ele a respeito de pagar ou não impostos, se devia pagar ou não impostos humanos. E o Cristo sabiamente disse, de quem que eram os impostos? Perguntaram para ele. Eles disseram, de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo 21. Não precisa de mais ninguém para dizer assim, nossa, mas então quer dizer que nós temos que fazer... Existem leis que são seculares. E elas são necessárias para que algo aconteça. Mas nós temos que pensar também que alguém que é cristão, ele pode começar a fazer um trabalho. E aí eu vejo que, por exemplo, o municipalismo, ele é uma alternativa nesse momento, em que há alguém imbuído em fazer algo pelo seu município e sendo cristão. Pode sim, são os valores dele que vão passar para frente. Vão criar condições
para impedir diversas coisas de acontecer, já que na esfera estadual não tem como, porque é um sistema que engole, na esfera federal a mesma coisa, fora as bancadas que se formam, não, para fazer os lobbies, mas nunca para favorecer o povo. Só para completar isso aí que você falou, Liz, a respeito do dai a César o que é de César, né? E Deus o que é de Deus, nesse ponto, quando ele fala, é o seguinte: o que é terreno, o que é da terra, né? O que é a justiça dos homens tem que ficar aqui na terra. O que é justiça divina fica para Deus. Então, o que ele quis dizer aí? Se o dinheiro, né, justo ou não, você está devendo, justo ou não, você tem que pagar, porque você está sendo cobrado por isso. Agora, de quem cobrou você, se ele está cobrando justo ou injustamente, aí é que ele vai se ver com Deus. Então, a diferença está muito na interpretação, porque depois tem gente que ainda vai dizer, não, mas essa passagem da Bíblia não tem nada a ver, nem se encaixa no nosso contexto aqui. Agora, para o ateu, não vai fazer diferença, né? Ele não acredita mesmo, ele já vai descer o tobogã de lava, né? Boa! Falando ainda sobre os conservadores na política, né? Como a política hoje ela é completamente dominada pelos partidos, ela é monopolizada pelo partido, você tem o coeficiente eleitoral, você não tem as candidaturas independentes, né, etc e tal. Quem consegue entrar, como o John falou, são os piores cristãos, né, os piores conservadores. Na verdade, os conservadores são neoconservadores. Né? Qual que é a definição que eu sempre gosto de usar de neoconservadorismo? É aquele que busca ceder valores através da democracia. É aquele que fala assim, não, mas os fins justificam os meios, né? Então, o que ele faz? Já que eu não consigo ter uma maioria para aprovar os meus projetos de leis do jeito que eu gostaria, do jeito que seria o ideal, então, para não fazer nada, a gente tem que fazer. Então, quem não pode fazer o certo, o que ele faz, né? Plagiana e o Fernando Melo, faz merda. Quem não pode fazer o certo vai fazer merda. Então, o neoconservador, ele vai criar leis que vão estar no meio do caminho entre o inferno e o céu, né? Mas vocês sabem que o muro, de quem que é o muro, né? O muro é do capeta. Então, é assim que o capeta age, né? Assim que o dito cujo age. De metade em metade, né? Você vai mudando ali a janela de Overton, né? Janela de Overton, mais ali pro progressismo, mais pra esquerda, para ir aprovando pouco aos poucos leis mais progressistas, mais esquerdistas e principalmente anticristãs. É aquela famosa história, né, que eu já falei aqui nesse episódio de cozinhar um sapo em água morna, vai esquentando aos pouquinhos. Então o neoconservador é isso. É aquele que aceita ceder os seus valores para poder conseguir alguma coisa. Porque ele não aceita não ter resultados. Ele não aceita. Então, para ele conseguir fazer alguma coisa, então já que ele não pode fazer o certo, ele vai fazer o errado. Né? Então, quem não pode fazer o certo, faz merda. E como como já falaram aí do municipalismo, né? A única maneira de você agir, inclusive para mudar a cultura, né? Como o pessoal fala em mudança cultural, você tem que agir localmente. Que é o seu raio de ação. Pouquíssimas pessoas conseguem agir a nível regional ou muito menos a nível nacional. Isso não existe, né? Você tem que agir localmente. Só que o problema, galera, que é uma coisa que geralmente o pessoal não entende, é que hoje, como está tudo muito centralizado e os valores cristãos estão sendo muito perseguidos, é muito difícil você agir localmente. Por exemplo, tente montar uma escola religiosa aí no seu bairro. Você vai ser perseguido mais de um tanto que você não imagina. Muito mais do que vendedor de crack e cocaína. Você vai ser perseguido. Alguma coisinha você pode, né? Desde que você não seja descoberto e tal, você consegue ele fazer. Mas, por exemplo, tentem abrir uma escola ali que não siga a cartilha do MEC. Então, a galera fala assim, não, a gente tem que mudar a cultura para depois a gente mudar o sistema. Então, gente, é justamente o atual sistema que está destruindo a cultura. A gente tem que deslegitimar o sistema. Aí, eu não vou nem falar através do quê, né? Porque virou crime, né? Virou crime contra a nossa democracia brasileira. Mas, assim, a gente tem que deslegitimar o sistema através de propagar a descentralização do poder, que é uma pauta que é popular, né? A galera não entende isso, tipo, que uma coisa é você mostrar para as pessoas, facilmente você mostra, que é melhor você ter o político perto do eleitor, pro político obedecer o eleitor e não o político ser um ditador, né? Como a gente vê hoje com o poder centralizado. Isso é óbvio, quase qualquer um vai entender isso quase que prontamente, instantaneamente. Mas o problema é você mostrar para as pessoas que a gente não está sozinho, que a gente é a maioria, nesse sentido aí do municipalismo, né? Então a gente precisa se engajar nisso aí.
Se quiser ajudar a gente, é só contatar a gente aí, manda nos comentários, estamos aí. Mas, assim, enquanto isso, você tem que cuidar de você e de seus familiares, entendeu? Que é o que você realmente pode fazer. Mas, assim, uma escola a nível de bairro, ou umas coisas assim nesse sentido, mais comunitária, realmente você vai ser perseguido. Então é complicado. Bom, eu queria dizer uma coisa sobre como o cristianismo ele ajudou em várias mudanças sociais sem gerar bagunça, quebra-quebra, guilhotina e nada disso. Como? Com a influência dos cristãos. A escravidão no Império Romano, ela acabou como? Roma começou a se converter ao cristianismo e sem passar uma lei assim na canetada, né? Sem obrigar ninguém, a influência cristã fez os romanos falar, pera, ter escravos é errado. E assim a escravidão acabou em Roma. Isso gerou um fator econômico negativo para Roma e tudo mais, porém, felizmente a moral prevaleceu, né? Isso que é o importante. Isso até tira, né, aquele argumento de se a escravidão acabou é por causa de fatores econômicos. Calma. Os fatores econômicos na questão da escravidão mesmo sempre foram consequência, na maioria das vezes. Por exemplo, no Brasil, o resultado econômico foi horrível, mas o que motivava o movimento abolicionista? Nenhum abolicionista tinha argumento econômico, mas muitos tinham argumentos cristãos para o fim da escravidão. Então, o fim da escravidão, tabu de escravidão é feio, escravidão é ruim, escravidão é má, foi uma construção cristã que não foi passada obrigada por força de arma. Foi a influência cristã que causou essa mudança. E muitas mudanças na nossa sociedade, né? Eu estou usando esse exemplo da escravidão, que ele salta mais aos olhos. Os cristãos causaram com a sua mera influência, né? Então, essa questão o cristão na política, sim, é interessante, porém, nós como cristãos devemos buscar ao máximo influenciar as pessoas que estão à nossa volta, porque é assim, né, que se fazia antes. E aí você, na sua comunidade, você vai influenciando e tudo. Claro que é muito difícil hoje em dia, é tudo muito centralizado, mas o cristianismo, né, ele tem isso, ele tem essa questão de ele não precisar obrigar as mudanças, ele não precisar impor, como se faz no Estado. Ele influencia, ele ensina, é um guia, né? É como se fosse o professor da sociedade, o cristianismo. Quem aqui curte educação clássica sabe, né? Que o professor ele tem que ser um ser humano inteiro para educar, para construir um outro ser humano inteiro. Eu queria adicionar aqui o meu ponto de vista, que é um pouquinho diferente do Lucas, né? Eu já, embora eu compactue com o princípio do municipalismo, na parte da cultura, né, e da mudança de sistema, né, que ele citou, eu acho que nós, como indivíduos, como ele citou também, que a gente, na mudança, dependendo de como você faça, você vai ser perseguido. Então, eu já sou mais a favor da ação em silêncio. E um trecho de um livro que me chama muita atenção sempre, e eu aplico a várias coisas, é uma parte final no livro do Fahrenheit 451, em que o protagonista, né, ao concluir sua missão, ele encontra um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, elas se organizam de forma simples. Por quê? Em princípio, a ação dele seria uma ação macro, uma ação de implodir o sistema e que não iria funcionar. Por quê? Porque isso exige uma ação coordenada, uma ação a nível nacional, coisa que atualmente nós conservadores não temos. Nós cristãos não temos. Mas a Igreja Católica, poxa, não está em todos os lugares? Está, gente, mas ela não está como deveria estar em todos os lugares. As igrejas evangélicas estão dentro da favela? Elas estão, mas aqui ali estão, nem todas pregam o cristianismo como deve ser. Logo, nós não temos uma unidade, nós não temos uma ação coordenada e nós nunca vamos ter. Então, assim, o princípio que eu queria citar aqui, que eu gosto muito dessa passagem, é exatamente esse. Essas pessoas que ele encontrou no caminho dele, né, na história dele ali do livro, são pessoas simples, com ações simples, onde cada uma guarda um conhecimento. E esse conhecimento vai ser propagado à medida que todo o sistema ruir.
E eu acredito que como o sistema ele é maligno, ele um dia irá ruir, gente. E é a gente propagando esse conhecimento, essa ação individual, ação ao nosso raio ali de alcance, é que nós finalmente vamos conseguir aquilo no final. Quando esse sistema começar a ruir, vai haver oportunidades para a gente agir. A gente tem que ter fé nisso, porque senão é uma batalha perdida. Então, assim, guardar isso para nós, propagar o cristianismo, os valores que nós temos para as pessoas ali no micro, e esquecer um pouquinho do macro, e vai ter a oportunidade, vai ter a ação oportuna, onde a gente vai conseguir transmitir isso um pouquinho de cada vez, porque se você se lançar, por exemplo, voltando ali ao assunto original anterior, na política, você como conservador cristão, se lançar, por exemplo, dentro de um ninho de cobras que é a política, você vai ser abatido. E um soldado abatido não vale nada. E é isso aí. E é uma coisa que você falou aí, o John também falou, Georgina, é essa questão dos valores morais e do retorno mesmo, né? O Lucas também tinha falado sobre isso, é o retorno da gente para formar pequenos grupos, pessoas que realmente vão fazer diferença, mesmo que não sejam aparentes. Vamos lembrar que o começo do próprio cristianismo, né, depois da morte de Jesus, eles formaram pequenos grupos. Então, eram pequenas igrejas, pequenos grupos, pequenas agremiações, porque não poderia, né, e ainda assim, os próprios judeus não foram convencidos disso. Veja que os romanos é que começaram, que não tinha nada a ver, vamos dizer assim, né, que eram politeístas. Mas por quê? Por causa dos pequenos grupos, e são os pequenos grupos que vão fazer a diferença. Porque, como vocês mesmos disseram, o neoconservadorismo, que a gente põe ele, isso é muito pejorativo, porque não existe, na verdade, o neoconservadorismo, ele é chamado de neocon, porque é algo pejorativo, é o cara que faz de conta que ele é conservador, mas ele quer manter as benesses, né? Esse cara, ele é prejudicial, porque é o que mais nós temos na nossa sociedade, principalmente esse pessoalzinho que apoia político, que idolatra político, eles são neocons. Eles vêm trazendo toda essa emoção, essa coisa toda com o político, eles atrapalham o próprio movimento conservador. Por quê? Porque eles reforçam essas atividades desse pessoal que está lá dizendo que é conservador, político conservador, presidente conservador, governador e papapá. Isso não são nada. Porque o sistema, primeiro, o sistema não vai deixar, e segundo, que eles negociaram os valores deles. Negociaram. Então, eu penso que toda essa situação faz a gente ter mais força ainda, apesar de vermos que a dificuldade é enxergar e dizer assim, nossa, mas nós estamos tudo perdidos, agora não vai dar mais. Não, vai dar sim, o começo são os pequenos grupos, é fazer como os antigos cristãos faziam, pequenos grupos, estudar, fazer o bem onde puder, começar dentro da família. Vejo que todos os nossos pods até hoje, eles vão se relacionar com família. Não tem outro caminho. É a família, é a pessoa que está do seu lado, são as pessoas que você, né, vamos dizer, compartilha a sua fé. Então, todas elas são importantes, porque é assim que se forma outras pessoas, elas também vão levar o mesmo entendimento para outras. Não há outra forma. E nós vamos ainda ver muita gente aí próximo, vamos dizer assim, que esse presidente ele seja reeleito, outros entrarão, né, ministros ou até mesmo políticos, entrarão com a mesma ideia. O Estado laico, quer dizer, ateu, sei lá o que eles pensam, é deturpação total.
Nós é que vamos ter que A fazer real o é trabalho. ateu mesmo, né? Falando a realidade é ateu mesmo, né? Não tem outro. Não adianta você não tem que rezar para dois. Se você acende uma vela para o capeta e outra vela para Deus, você não está acendendo vela para ninguém, né? Então essa maneira, esse conservadorismo trans que a gente está vendo hoje, né? Era para ser um conservadorismo raiz, agora virou um conservadorismo trans. Então, a gente não consegue mais se enxergar nos nossos representantes. Não tem mais representação conservadora em qualquer lugar que você olhe para esse governo. E não existe isso também na justiça. A gente vê, não adianta, temos dois ministros terrivelmente evangélicos. De que isso vai adiantar para nós? Não adiantar para nada, porque eles são terrivelmente evangélicos, eles não estão falando que eles são terrivelmente cristãos. E é aí que está o X da questão. Não adianta você usar um termo para definir que você tem valores, sendo que você vai ser sexista, aliás, sectário nessa sua posição. Isso não é muito diferente de comunismo, né? Você vai defender a sua causa e os seus interesses. E que, na verdade, né, a gente só vê aí esses grupos sectários aí cada vez mais crescendo financeiramente e levando o seu rebanho à derrocada, levando para o inferno mesmo. Então, sei lá. O que a Georgina falou sobre ter esperanças de que apenas com trabalho de formiguinha a gente vai conseguir virar a maré, pelo menos no médio prazo para meio longo, eu não tenho a menor esperança de que, se o sistema continuar o mesmo, a gente não vai conseguir mudar a força aí da maré. Não vai conseguir mudar a correnteza, porque a gente não está lidando com as mesmas armas. Os globalistas, os comunistas, os progressistas, principalmente, né? Falando aqui de valores, a gente está falando mais de progressismo. Eles têm todo um aparato de mídia, da grande mídia, grande imprensa, tem todo um aparato da educação, regulamentada pelo Estado, né? É um metacapitalismo, né? Grandes bilionários, né? Que financiam movimentos progressistas, movimentos de esquerda, para cada vez mais destruir a família, para ter indivíduos cada vez mais fracos e amorais, para poder aceitar com total passividade todo o poder e todos os desmandos que os ditadores fizerem, né? E ali em conluio com esses grandes empresários. Porque o que importa para eles não é nem só o dinheiro é só um meio, mas o que importa para eles é o domínio. É mandar e acontecer, é o poder pelo poder. Né? É ali 1984, né? Ali vocês sabem muito bem ali como que é uma passagem lá do poder pelo poder, que explica muito bem essa questão de por que os poderosos têm tanto essa sanha pelo poder. Então, como a gente não está lidando com armas equivalentes, né? É claro que a mentira ela só pode ganhar, o mal só pode vencer quando ele tem armas muito mais poderosas do que a verdade, do que o bem, que é o que acontece hoje. E a única esperança, a única luz no fim do túnel que eu vejo sem uma troca de sistema acontecer para início de conversa, para a gente poder primeiro igualar as armas, para depois então a gente lutar de igual para igual. Sem isso acontecer, eu só vejo lá na frente, quando as coisas ficarem tão ruins, mas tão ruins, que o sistema cai de podre, de tão insuportável e o tecido social estivesse rasgando. Exato. Eu acho que é a única maneira que isso pode acontecer. Mas aqui, só para finalizar minha parte, o que eu falo sobre trocar o sistema. Trocar o sistema, gente, não é proibir o progressismo na Constituição, não é proibir o comunismo, não é proibir o socialismo, é falar assim, tá proibido soçar, tá proibido ser, tá proibido dar o furebes, né? Tá proibido aí falar em linguagem neutra, não. A troca de sistema não é para você consertar a cultura. A troca de sistema é apenas para você descentralizar o poder, ter ali realmente feios e contras-preços que funcionam para que a gente possa igualar nossas armas, para então a gente começar a guerra cultural. Não existe uma guerra cultural atualmente. Você tem um massacre, porque você tem um lado com paus e pedras e outro lado com tanque de guerra, que é um massacre.
Sim, Lucas, esse ponto da mudança do sistema realmente é uma luta totalmente desigual, é um massacre. O que eu quis frisar ali foi a questão do seguinte, a mudança do sistema, ela não vai partir nunca de uma ação coordenada, entendeu? Vão ser o quê? Na verdade, vão ser indivíduos reunidos com o mesmo ideal, cada um agindo à sua forma. Lógico, vai ter um padrão, no caso, por exemplo, o municipalismo vai ter um padrão, pessoas com aquele ideal, com aquela ideia de sistema, e que é o que é feito, por exemplo, no livro, são pessoas com aquela ideia de absorver aquele conhecimento, que eu não vou dar spoiler aqui do livro, absorver aquele conhecimento para poder propagar aquilo para as próximas gerações. Por quê? Porque na geração deles já não é mais possível realizar esse tipo de coisa. Então vai ser sempre algo de médio e longo prazo. Na nossa geração já não é mais possível, justamente por essa desigualdade, essa luta entre estilingue e um míssil teleguiado que nós temos hoje. Então, assim, só para concluir, a ideia que eu acredito que diverge um pouquinho do que você falou é exatamente isso. Essa parte do sistema, ele vai chegar num ponto de inflexão. Independente de ter um sistema para substituí-lo ou não, isso vai acontecer. E as pessoas, elas deveriam, na minha visão, deveriam ter isso em mente, de que elas têm que se preparar melhor, ao invés de ficar pensando no dia a dia, no que foi feito hoje, no que foi votado, na lei e tal. Tem que se importar com as leis progressistas, tem que ter conhecimento para poder barrar isso assim que for possível. Tem que ter, mas é aquilo, você vai ter que primeiro se preparar para conseguir chegar nesse objetivo. Dessa guerra desigual aí, você só consegue fazer o que você ainda tem concordância da maioria atualmente. E aí realmente você conseguiria fazer um movimento, não estou falando que seria fácil, estou falando que seria possível, né? Ainda seria difícil, né? Que é, no caso, a pauta aí do municipalismo, né? Mas, felizmente, a ideia de descentralização do poder ainda é uma ideia facilmente aceita pelas pessoas, né? Mas é que, eu estou repetindo só para deixar claro, que muita gente vem falar comigo, Lucas, ou municipalista, por que você não proíbe o progressismo na Constituição? Por que você não passa uma lei para proibir de dar o FUREB? Né? É claro que estou exagerando, né, gente? Estou exagerando. Mas assim, estou exagerando os exemplos, mas tem gente que de todo lado que vem falar, não, por que você não proíbe isso? Por que você não proíbe aquilo? Não tem como, gente. A gente não tem um aparato cultural para conseguir combater tudo que está aí contra a gente. A gente só pode propor e mudar no médio, não digo nem no curto prazo, mas no médio prazo, algo entre 10 e 20 anos, lá mais para 20 anos, coisas que as pessoas já concordam hoje, que é apenas a descentralização do poder, só isso. Nada além disso. Se você tentar colocar coisas ali de conservadorismo, é claro que a descentralização do poder é uma pauta conservadora também, mas se você tentar colocar outras pautas conservadoras, você não vai conseguir, porque a gente não tem as armas, né? A nossa única arma é a concordância que as pessoas já têm hoje. Só isso. Sim. John, encerra. Bom, pessoal, este foi o nosso podcast sobre Estado laico. Agradecemos a presença de todos, né? A última mensagem é: em momentos em que não tivermos liberdade para pregar nossa fé, neste momento nós devemos pregá-la com ainda mais veemência, pois esta pregação gerará liberdade para que as próximas gerações possam pregar este mesmo evangelho. E quem ficou até o final, escreva aí nos comentários: eu odeio o Estado ateu. Boa, Essa é boa. boa. Até mais, galera. Até o próximo Pod Pio.